É gente boa, tranquilo, numa boa, acompanhando todo o movimento político que vem acontecendo no Brasil, não só na esfera federal, mas estadual, municipal, vendo o avanço do pensamento extremado invadindo a política, eu resolvi falar de um elemento que raramente eu ouço. Esse elemento fundamental para a existência do Estado, para a existência da sociedade, se chama confiança. Percebam, sem confiança não é possível relações estáveis e saudáveis. Esse é a motivação da minha fala, a confiança. Percebam que, se os extremados destruírem a confiança, entraremos numa espécie de caos. Mas vamos lá, aos poucos, o que é confiança? O que é confiança? A confiança é uma expectativa bem-sucedida. A confiança é uma esperança que na grande maioria das vezes se realiza. A esperança faz com que as relações se tornem mais fáceis, mais tranquilas. A confiança faz com que as coisas sejam simples. Vejam, eu tenho tanta confiança que eu saio às ruas caminhando na confiança de que não serei agredido. Eu tenho notícias de pessoas que são agredidas. Mas eu saio na rua, se eu encontro meu amigo, eu caminho com ele e tranquilamente saio do ponto A para o ponto B, batimento cardíaco tranquilo, sem aquele olhar assustado, tudo ocorre como sempre ocorreu. Quando eu pego meu carro, eu ando com ele e na absoluta maioria das vezes eu ando e não há problema algum. E não havendo problema algum, é justificada a esperança de que amanhã eu saia com o meu carro e não vai acontecer nada. Percebam que a expectativa, sempre que grandiosamente respondida, na absoluta maioria das vezes respondida, faz com que eu não tenha que gastar energias antevendo problemas. Posso, inclusive, dar exemplos simples, né? Todas as operações bancárias que eu faço, eu conheço a lei que rege os bancos, as finanças no geral? Não, eu não preciso, porque todas as vezes que eu fui ao banco, as coisas aconteceram tranquilamente. Percebam que a confiança torna o complexo simples. Eu não preciso saber, se eu sou um transeunte, eu não preciso saber todas as leis de trânsito. Eu tenho confiança que eu vou, quando o sinal vai ficar vermelho, o carro, na grande maioria das vezes, vai parar, portanto, eu posso atravessar. Eu não preciso conhecer toda a legislação que rege as polícias militares para quando eu estiver com algum problema, eu chame o policial militar. Por quê? Porque eu espero que serei bem acolhido, que na maioria das vezes acontece, o que justifica eu chamá-lo e ensinar meus filhos a procurar as polícias militares quando estiverem em dificuldade. Eu não preciso conhecer todo o Código Penal para saber que se eu fizer um crime, algo ruim vai acontecer. Então, percebam que a confiança facilita, simplifica as coisas. Percebam que quando eu não conheço algo e estou numa situação em que não há confiança, eu hesito, eu fico assustado, eu olho para os lados, fico numa situação de como se alguma violência vá acontecer comigo e eu fico tenso, né? Fico muito tenso. E alguém tenso pode se tornar violento. Com tudo isso
que eu estou dizendo. Percebam que mexer na confiança das pessoas em sociedade é uma possibilidade de promover a violência, a hesitação, a desesperança, faz com que eu descreia, inclusive na justiça, né? Na justiça, na justiça do Estado. Ou seja, sempre na minha vida, eu confiava na justiça, porque ela tinha uma lógica, porque ela é racional, porque ela tem uma espécie de receita para existir. A receita é um conjunto de leis que vão ser interpretadas, e eu confiava. Agora, ouvindo as mudanças sociais, ouvindo os meios virtuais falando muita coisa, e ouvindo a imprensa dizendo como as coisas estão ruins, a sensação de desconfiança começa a crescer. E se eu descrer no STF, se eu descrer no Executivo, se eu descrer no Legislativo, o que acontece? É exatamente a confiança, é exatamente a esperança na rotina, na esperança de aquilo que eu espero acontecer conforme o esperado. Olha a redundância, né? Quando isto é abalado, eu passo então a desconfiar, a descrer, a hesitar, a ficar propenso a ações violentas, ficar preocupado, não querer contatos, enfim, eu me sinto um cidadão isolado no mundo da imprevisibilidade. Percebam, lá na Idade Média, onde as pessoas esperavam e tinham crença no rei, numa pessoa, que tinha até características divinas, né? As pessoas tinham características num rei, numa pessoa, num ser humano. Hoje, numa república, a esperança não é no homem. O homem passa, o príncipe passa, o presidente, o primeiro-ministro passa. A confiança deve ser na instituição. É a instituição que deve merecer confiança. É preciso que as pessoas percebam a racionalidade, as consequências lógicas, baseadas na lei, baseadas na Constituição. É preciso salientar justo isto. Desconfiem, olha eu falando na desconfiança, mas aqui é válido. Desconfiem nos órgãos de imprensa, nos grupos políticos, que dizem, não creia, tudo está errado, todos são corruptos, todo político é vagabundo, toda pessoa é essencialmente corrupta, todos nós tendemos ao mal. Sabe por quê? Porque eles imediatamente vão dizer, é através da força. Se não há confiança, é a violência. Se não há confiança, é a coação. Se não há confiança, é a grade, é a cadeia que resolve as coisas. Percebem que apostar na confiança, não ingênua, uma confiança racional, né? Acreditar no advogado, no juiz, acreditar na instituição, moderá-la, qualificá-la, ficar atento a elas, isto sim é algo positivo para as relações sociais. Por favor, não aceite pessoas que dizem tudo a todo tempo está errado e sempre será errado. Cuidado, essas pessoas optam pela inexistência do Estado e optam pela violência. Cuidado! Abraço e até a próxima.